é da Genial Quest, que traz um cenário aí com o maior número de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, aparece à frente aí com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 31%. Depois aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 6%, André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, com 2%. Pablo Marçal, do PROS, tem 1%. Os pré-candidatos Felipe Dávila, do Novo, José Maria Eimael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Luciano Bivar, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar somam então 6%. E a proporção aí dos indecisos também é a mesma, de 6%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. 2.000 pessoas foram entrevistadas aí entre os dias 29 de junho e comecinho agora de julho, dia 2 de julho. Bom, e hoje também foi divulgada a pesquisa Poder Data que mostra Lula com 44% contra 36% de Bolsonaro no primeiro turno. Todos os outros pré-candidatos somam 11%. No segundo turno, Lula teria 50% e Bolsonaro 38% das intenções de voto. A pesquisa foi feita entre 13 e 5 de julho com 3.000 pessoas. Pois é, essa pesquisa, a Poder Data, ela mostra ainda que 37% dos eleitores que receberam algum pagamento do Auxílio Brasil no mês anterior têm a intenção de votar no presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. O percentual subiu 9 pontos em comparação à rodada de 19 a 21 de junho, quando 28% expressavam essa intenção. Como a margem de erro da pesquisa sobe aí para 5 pontos percentuais, quando se considera só os beneficiários do programa, o resultado coloca o chefe do executivo na zona de empate técnico com o ex-presidente Lula, que marca aí 43%. Lula tinha 45% no levantamento anterior. Bom, e o relator da PEC dos benefícios na Câmara, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, explicou o motivo pelo qual optou por manter o texto no Senado, que não inclui os motoristas de aplicativo entre os beneficiados pelo projeto. Segundo Forte, a decisão se deu ali por razões operacionais que dificultariam o atendimento desses trabalhadores. De acordo com o deputado, não há um controle oficial sobre esse setor aí de motoristas. Forte disse também que atende a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar agilidade ao processo de tramitação. O texto do relator também mantém o estado de emergência no parecer. Pois é, e o decreto de emergência aí na PEC dos benefícios, na prática, serve aí como uma salvaguarda aí a mais, para blindar o governo de eventuais acusações sobre violação da legislação que proíbe a criação de novos benefícios em ano eleitoral. Havia uma expectativa entre os parlamentares que o decreto aí de emergência fosse excluído do texto por se tratar, nas palavras de especialistas, de um cheque em branco, Isso porque a situação de emergência permite, então, que o governo crie créditos extraordinários aí protegidos por lei. A PEC dos benefícios, como é conhecida, flexibiliza o teto de gastos e libera mais de 41 bilhões para o governo criar e ampliar benefícios sociais. O texto prevê o reconhecimento do estado de emergência e o que autoriza aí, na prática, a flexibilização da criação do pacote aí de auxílios. Bom, e foi com muitos murros ali na mesa, gritaria, bate-boca, que a Comissão Especial na Câmara, que analisa a proposta de emenda à Constituição dos Benefícios, adiou a votação do texto na madrugada desta quarta-feira. Agora, então, a expectativa dos governistas é que o texto seja votado, então, no colegiado na quinta-feira. Deputados de oposição tentaram obstruir a discussão e a eventual votação da PEC. Embora a oposição tenha votado a favor da PEC no Senado, os parlamentares na Câmara contra o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmam que a medida é eleitoreira em prol da reeleição de Bolsonaro. E o Senado aprovou a dedução do valor gasto aí com aluguel de imóveis residenciais do imposto de renda até 2027. Já os proprietários terão direito aí a 75% de isenção sobre o imposto da renda recebida com esses aluguéis. A ideia da proposta é isentar o brasileiro aí que comprove que não tem nenhum outro imóvel e que pague aluguel. Já quem não declarar, omitir ou não pagar os impostos, vai ter aí uma multa de 150% sobre o valor devido. Caso não haja nenhum recurso no Senado, o texto vai então para apreciação da Câmara.
Bom, e o Andrade Gutierrez, ele concluiu a venda ali de sua participação na CCR para Andrade Gutierrez, da empresa, né, para Itaúsa e Votorantim. O valor do negócio foi de 4,1 bilhões de reais. Com isso, então, as gigantes dos setores financeiros e industrial passaram a ter uma fatia bem relevante ali no bloco de controle da maior operadora de concessões de infraestrutura do país. Essa participação leva um dos concorrentes a um mercado que tem crescido ali com os leilões dos últimos anos. E olha só, a quinta geração aí de internet móvel, 5G, foi ativada em Brasília nesta quarta-feira, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Com isso, a capital federal é então a primeira cidade do país a contar aí com 5G oferecido na faixa aí de 3,5 GHz, que oferece então maior velocidade. Para ter acesso à internet 5G, a pessoa precisa ter um celular que venha com essa tecnologia. Os aparelhos mais novos já vêm aí habilitados. Claro, TIM e Vivo, vencedoras aí da faixa de 3,5 GHz do leilão do 5G, já concluíram com sucesso aí as etapas necessárias para liberar então o sinal na capital federal, incluindo a instalação de filtros aí para evitar interferências. A princípio, de acordo com as operadoras de telefonia, não vai ser preciso aí que os clientes façam uma atualização do seu pacote de dados para acessar o 5G. Bastará que o celular tenha então essa função. Mas os detalhes comerciais ainda serão divulgados oficialmente. Atualmente, há 66 modelos aí de celular com a tecnologia 5G certificados e homologados pela Anatel. Além do uso pessoal, o 5G vai beneficiar empresas, também indústrias no dia a dia aí do país, e também a chamada internet das coisas, né, que são os aparelhos e utensílios que utilizam aí a rede Wi-Fi para funcionar, como é o caso aí de automação de uma fábrica, luzes inteligentes de casas e apartamentos, também GPS de carros e por aí vai. Bom, então vamos chamar nosso primeiro convidado do dia, o Rafael Favetti, que é advogado e cientista político da Favetti Sociedade de Advogados. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no BMC Marketing, Rafael. Boa tarde a todos, agora com bastante claridade aqui em Brasília, hoje um dia sem nenhuma nuvem e luz aí em São Paulo. Até que enfim. Obrigada, Rafael, pela participação mais uma vez, para nos ajudar a entender um pouquinho do cenário político que a gente vive, né? A gente falou aqui que o colegiado, então, se reuniu na noite de terça-feira, mas não chegou a votar ali o parecer do relator Danilo Forte. O deputado leu o parecer um pouco antes da meia-noite, leu bem rápido ali para não passar o dia, né, para não virar o dia. Apesar das manifestações contrárias de alguns parlamentares, em seguida foi concedida ali uma vista coletiva de 2 dias, ou seja, o prazo para analisar o texto. A oposição reclamou bastante, questionou principalmente a questão do emergencial, né, por ser uma medida emergencial, uma medida eleitoreira. Eu queria que você fizesse uma análise, né, diante da situação em que vivemos, essa crise em que o governo precisava ir fazer alguma coisa, estando em ano eleitoral ou não, para que amenize esses impactos do pós-pandemia, da guerra, do petróleo, mas estamos em ano eleitoral e não foi retirado pelo menos esse trecho, essa parte aí do estado de emergência. Eu queria que você fizesse uma análise aí e o que a gente pode esperar para a votação de amanhã. Os mesmos devem se manter ali, os mesmos partidos devem manter seus votos? São 3 coisas que correm aqui em Brasília em relação a essa situação da PEC dos benefícios de um lado, mas também chamada por um próprio integrante do governo de PEC kamikaze. Isso porque ela joga uma pressão para o ano que vem. A primeira das situações é que, evidentemente, as oposições não podem dizer que são contra oferecer auxílio a determinados setores da economia brasileira, como os caminhoneiros, os motoristas de táxi, ou ainda aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 por família, não por pessoa. Isso é diferente do que acontecia no auxílio emergencial, que era por pessoa. Então a oposição fica de mãos atadas. A segunda questão é que as oposições aprenderam a não blefar com o governo
desde a época que o governo anunciou o auxílio então emergencial de R$200, a oposição trucou, colocando 400, ele acabou indo para R$600 e a oposição ficou ali com o pincel na mão, porque aquilo foi altamente significativo para a então popularidade do presidente. E a terceira situação é essa, que a oposição, na verdade, prefere que isso seja só para esse ano, porque caso as oposições consigam derrotar a situação, no ano que vem conseguem fazer um projeto próprio, até com outro nome, reformulado, isso é, voltando mais à ideia do Bolsa Família, ou ainda Bolsa Cidadã, que é o que está num projeto de uma das principais oposições, do que o projeto Auxílio Brasil, que tem o nome, claro, do atual governo. Então, são essas três questões. Porém, se for para fazer previsibilidade, a PEC tem tudo para passar, justamente por causa daquilo que conversamos, de que é muito difícil para um parlamentar em ano eleitoral votar contra esse tipo de benefício, né? Essa questão de ser emergencial ou não tem um pouco de timing, né? A grande emergência talvez até já passou, e a ideia de colocar na Constituição o emergencial é para se evitar futuras indagações de abuso de poder político por parte da situação e, número 2, fugir das questões de responsabilidade fiscal. Essa é a grande ideia. O que nós temos é que o mercado da política sabe, de certa forma, que essa PEC ela muda mais uma vez o teto de gastos, né? Nós já vimos aí que os investidores estão vendo que essa PEC é mais uma reformação aí do teto de gastos colocado. Mas o mercado da política não está preocupado com isso muito, não. O mercado da política está preocupado em, de um lado, oferecer esses benefícios de maneira mais rápida possível e, de outra banda, o teto de gastos, em geral, é uma pauta que o Congresso, em uma hora ou outra, vai rever esse assunto, seja em 2026, porque a emenda constitucional do teto de gasto diz que em 2026 ele será revisto, ou seja, antecipando. Isso independentemente de qualquer governo. Logo, se os investidores estressaram o dólar em virtude da PEC que está para passar por causa do teto de gastos, estressarão muito mais, independentemente do governo que venha, porque o teto de gastos será, no mínimo, colocado em diálogo no ano que vem por qualquer governo, seja ele da situação ou da oposição. Pois é, Rafael, justamente nessa questão aí que eu queria tocar aí com você, né? Os efeitos aí desse teto aí do ICMS, né? Fica, de certa maneira, aí uma bucha aí para o próximo governo, independente de quem seja, né? O ICMS é uma outra questão. O ICMS é relativo aos governadores estaduais. Eu acho, se você me permite falar sobre isso, eu acho difícil nós retomarmos o ICMS como ele era. Isso é, o ICMS sobre combustíveis não ser mais considerados, combustíveis não serem mais considerados produtos essenciais. Aliás, eu acho que essa medida viria um dia ou outro, porque energia elétrica, que agora é produto essencial pela nova lei complementar, combustíveis e gás de cozinha, acho que invariavelmente um dia iam chegar, enfim, de hoje, daqui para 10 anos, eles iam chegar com produtos essenciais. Acho que essa questão não volta mais atrás. Tá? Eu acho difícil um governo absolutamente de oposição rever essa situação. É mais fácil passar uma reforma tributária do que rever essa questão. Outra discussão é o teto de gastos. O teto de gastos, eu lembro a todos vocês, isso eu só converso porque os investidores me pedem muito sobre o teto de gastos, e o teto de gastos ele está em crise desde que entrou, desde que o governo Temer o colocou naquele draft feito por Henrique Meirelles, porque ele tinha o tempo de terminar em 2036, mas em 2026 a revisão dele. E nós notamos que o Congresso é meio amarrado assim, com o teto de gastos. Então,
neste governo, tivemos 3 mudanças significativas do teto de gastos, e o que eu posso adiantar é que todas as conversas que a gente tem com equipes econômicas, seja do Lula ou do Bolsonaro, todos eles dizem que é difícil conter o ímpeto do Congresso para, não é acabar com o teto de gasto, não é acabar com uma âncora fiscal, esse não é o ponto. O ponto é outro, é reformular, como já foi reformulado várias vezes, aquilo que entra e o que não entra no teto de gasto. Acho que essa é a palavra-chave para os investidores que estão pensando a partir de 2023. Eu acabei pensando na questão dos benefícios aqui, falei ICMS, mas eu acho que foi bom porque valeu a explicação. Faveto, boa tarde, Alan Gani aqui. Mas na prática o mercado entende que é acabar com a âncora fiscal. Você não concorda? Por mais que os parlamentares neguem isso, mas não é um jeitinho ali no teto que você está dando e no final está enfraquecendo? Não, então, nós sempre tivemos âncora fiscal, né? Isso é, só para relembrar, em outros governos a âncora fiscal era dada por um decreto que impedia os ministérios a executar o orçamento. Nós chegamos a ter 30% do orçamento absolutamente parados na sua execução por um decreto da então presidente da República, né? Eu lembro, só para relembrar, a Polícia Federal chegou a reclamar que não tinha gasolina para botar porque não podia executar o seu próprio orçamento, né? A FAB falou que não podia levantar os birragens porque não tinha dinheiro para colocar, para executar o orçamento. Então veja, uma coisa é âncora fiscal. Outra coisa é o modelo âncora fiscal via teto de gastos, né? O que os investidores, pelo menos aqueles que eu converso diariamente, os nossos, que são meus clientes, o que eles falam é o seguinte, eles falam assim, Favete, é muito mais fácil eu acreditar numa âncora fiscal colocada na Constituição do que uma âncora fiscal dependente de um decreto ou de uma portaria do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, né? Isso, por quê? Porque uma âncora fiscal colocada na Constituição, a gente sabe do problema que é para retirar. E a gente consegue noticiar isso, né? A gente está falando sobre isso agora. Já um decreto ou uma portaria, a gente não consegue nem noticiar, a gente só sabe no Diário Oficial. Então, acho que a grande pegada não é bem o teto, é o modelo de âncora fiscal. Isso é, quanto mais cravado, quanto mais sólido o modelo de âncora fiscal, melhor, evidentemente, para a clareza do investidor. Isso é menos risco político. Quanto mais frágil é a âncora fiscal, pior é para o investidor, pior o risco político. Eu acho que é isso que está em jogo. Porém, para o mercado da política, o teto de gastos não é unanimidade. A grande pressão ao teto de gastos não vem nem da oposição e nem de setores, acho que todos aqui conhecem, que setores do próprio governo são contra o teto de gastos. Posso lembrar aqui as discussões que nós já vimos sobre o Ministério da Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Regional, todos eles, assim, bastante críticos ao teto de gastos, até o atual candidato vice-presidente da República, Braga Neto, ele chegou a comentar naquele plano que ele quase lançou, em que o ministro Paulo Guedes bateu o pé para não lançar, que era o programa Mais Brasil, aquilo, enfim, acabava com o teto de gastos. Então, o ponto não é nem a situação nem a oposição que pressionam a reformular o teto de gastos, né? Mas sim o Congresso Nacional. Ainda mais com o RP9. Ainda mais RP9, para aqueles que estão nos vendo, que ficou conhecido como orçamento secreto, orçamento impositivo, etc. Né? Aqui em Brasília é o RP9. Então, ainda mais com o RP9, porque os deputados, os senadores tendem a querer, já que é impositivo, tendem a querer mais filão. E o mais filão, ele bate no teto de gastos. Então, eu acho o seguinte, para resumir esse imbróglio, tanto a oposição quanto a situação, certo? Querem uma âncora fiscal. Ok. Para a situação, o teto de gastos já está dado. Então, manter até essa nomenclatura é fácil, teto de gastos. Mas para a situação, é preferível debater aquilo que não entra no teto de gastos. Ela já debateu isso 3 vezes. Exemplo, investimentos contra a Covid não entraram no teto de gastos. Né? Agora, esses benefícios não entrarão no teto de gastos. Né? E só lembrando a vocês que o próprio... eu acho que travou a nossa conexão. Voltei. Eu acho que eu tinha travado e voltei. Voltou. Vamos lá. Acho que o próprio Ministério da Economia correu no Congresso Nacional quando parlamentares da base queriam tirar
o Bolsa, o Auxílio Brasil, do teto de gastos. Vocês vão lembrar disso. O Ministério da Economia chegou lá e falou assim, não, a gente é contrário a isso. Então, dentro do governo, há situações que pretendem flexibilizar o teto de gastos, né? Na oposição, pelo menos dos candidatos mais visíveis da oposição, todos eles criticam até o termo, teto de gastos, né? Agora, outra coisa é a âncora fiscal. Se você está me perguntando, alguma candidatura trabalha sem âncora fiscal? Eu não vi. Todas as candidaturas trabalham com alguma âncora fiscal. Algumas são mais claras, como é a situação, porque está aí o teto de gastos, né? Outras são mais críticas ao teto de gastos, mas trabalham com a ideia de âncora fiscal. Acho até bom isso a gente falar para os investidores, porque dentro do mercado da política há uma clareza que precisa de uma âncora fiscal. Qualquer parlamentar que você pegue, seja da oposição da situação, eles concordam que tem que ter uma âncora fiscal. A divergência está no modelo criado pelo governo Temer, pelo Henrique Meirelles, que é aquela situação baseada na inflação. Isso eu só posso gastar no próximo ano aquilo que vem a inflação. Agora, se você me permite falar sobre isso, o ano que vem, eu não sou economista, mas me parece que o ano que vem, a manter os níveis de inflação desse ano, o teto de gasto vai subir bastante, né? Porque a inflação esse ano comeu solta, ela foi alta, e a previsibilidade que se tem, pelo menos nos estudos feitos pelos economistas do Congresso Nacional, é que o teto de gastos no ano que vem ele vai dar um up aí, o que, de certa forma, desnutre o ímpeto do mercado, da política, em rever o teto de gastos. O fato é que nós não temos nenhuma PEC hoje protocolada de encerramento do teto de gastos antes de 2026. Agora, em 2026, ele obrigatoriamente será revisto, né? Então, eu posso te afirmar que é difícil esse modelo passar de 2026. O nosso diálogo aqui é o que acontecerá entre 2023 e 2026. E é isso que preocupa os investidores, como você bem colocou. Favete, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Cabral aqui falando. Orçamento secreto. Do dia 1º de janeiro até o dia 30 de maio, tinha sido liberado do orçamento secreto 6,2 bilhões de reais. Então, em 5 meses, 6 bi. Em 15 dias, em junho, foram liberados mais 6 bi. Isso é uma forma do governo querendo passar PEC agradando via orçamento secreto? Mais ou menos. Eu acho que essa questão do orçamento secreto, a grande explicação é a capacidade de se executá-lo mesmo, né? A execução do orçamento da União, ela tem esse pico mesmo. No começo do ano ela é mais lenta e depois ela vai aumentando, tanto que nos meses de novembro e dezembro a gente tem o chamado chumbão. É quando você executa, poxa, manda um projeto aí que vamos executar. Agora, é óbvio que o governo utiliza a liberação do empenho, claro, né? Isso, nós temos N estudos sobre isso, que libera o empenho das execuções mediante os votos que consegue no Congresso Nacional, né? Então, essa sua percepção, ela está correta nesse sentido que esse é o jogo que o governo tem. Quer dizer, qualquer assessoria parlamentar de qualquer governo vai sempre jogar nesses termos, né? Isso é, eu libero o empenho à medida que você me entregue votos. Favete, mudando um pouquinho de assunto, agora falando em relação às CPIs, a gente acompanhou aqui a decisão do presidente Rodrigo Pacheco em abrir os requerimentos, porém só depois das eleições, e uma delas é de interesse da oposição, né, para que seja aberta e instaurada a partir de agora, que é a CPI do MEC. Você acredita que essa decisão de Rodrigo Pacheco foi acertada ou não? Essa PEC deveria ser instaurada já a partir de agora? Quem acertou fomos nós, do BNC. Só um detalhe. Pois não. Um minutinho só. Não esquecendo que Pacheco foi o 8º que mais recebeu orçamento secreto semana passada. Quem acertou, na verdade, fomos nós, aqui do BMC, que nós falamos isso na semana passada. Isso há uma tendência dos parlamentares em não querer essa CPI. Por quê? Eles não podem dizer isso, eles não podem botar a cabeça para fora e dizer eu não quero a CPI. Não, ele tem que dizer, assinar, etc. Mas por que eles não querem? Porque a CPI é um espaço em que normalmente são 11 senadores, no caso do Senado,
11 senadores titulares e 11 reserva, parece um time de futebol. Assim foi na CPI do Covid, e normalmente é esse número. Nós temos mais 60 senadores que ficam de fora, né? E esses senadores querem aparecer, entendeu? Então, é preferível para o senador, é preferível para a maioria do Senado que fica fora da CPI, tirar o espaço da CPI. Até porque na última CPI, que foi a CPI do Covid, ou a CPI conhecida aqui em Brasília, CPI do fantoche, ficou conhecida assim nos corredores de Brasília, a CPI do Covid, ela deu muita exposição àqueles senadores que estavam no Covid. Então, todos os outros, inclusive o presidente do Senado, não apareceu, né? Então, a maioria, se nós fôssemos senadores aqui, se nós todos fôssemos senadores, e nós não participássemos da CPI do MEC, a gente não queria que ela fosse colocada na prática, né? Justamente porque a gente não aparece. Então, há uma dupla personalidade dos senadores. Para os mídias, eles dizem que querem a CPI, assinam, mas por fora tentam fazer de tudo para que a CPI não seja instalada. E é isso que o presidente Pacheco está fazendo. Quer dizer, ele está apenas replicando o que a maioria do Senado quer. Lembrando a todos que, mais do que a questão do RP9, do orçamento secreto, Pacheco quer ser candidato de novo no ano que vem. E tem tudo para ser reeleito presidente do Senado. Então ele precisa agradar esses senadores que estão ali, né? E dessa maneira é um reflexo do Senado. Como foi na CPI do Covid. A maioria do Senado não queria aquela CPI. Por quê? Porque via na CPI um palco só e somente para aqueles senadores que participavam da CPI. Não sei se você vai lembrar, mas nós tivemos brigas sobre bancada feminina na CPI, senadores que não eram da CPI, mas que tinham direito de falar. Então, a CPI do MEC vai ser mais ou menos isso. Olha, o menos bobo ali no Senado é senador da República, tá? Então, os senadores sabem que uma CPI é um grande palco eleitoral, ainda mais no ano de eleição. Então, a maioria do Senado, que eu posso te afirmar o seguinte, a maioria do Senado até fala em CPI, mas depois das eleições. E o presidente Pacheco simplesmente reflete essa percepção que está nos corredores do Senado. O nome de Simone Tebet aí, alavancado aí depois da CPI da Covid, né? Senadora Simone Tebet. Desculpa. E a gente teve aí como grande exemplo disso que você estava falando aí o nome da senadora Simone Tebet, né? Alavancado aí após a CPI da Covid, né? Perfeito. O próprio senador Omar Aziz, que era uma pessoa que estava com dificuldades eleitorais no seu estado e agora foi catapultado. Renan Calheiros era um senador que viu outras lideranças surgirem no seu estado, Alagoas, como o próprio Arthur Lira, né? E agora ele retoma com tudo essa disputa. Então, Jorginho Melo, que foi um defensor do governo, hoje é um dos grandes candidatos ao governo no Sul. Então, veja, uma CPI quando ela pega, ela é uma catapulta eleitoral no sentido de entendimento do que a população reconhece de um parlamentar para qualquer parlamentar. E os parlamentares todos sabem disso, né? Todos sabem disso. E claro que Rodrigo Pacheco vai tentar, aí como aquele equilibrador, né, tentar fazer que os pratos não caiam, e ele deu uma solução quase salomônica, né? Vai ter CPI, mas depois das eleições. E assim, eu acho que por enquanto, ele não vem desagradando tanto nem gregos e troianos. Porque ele precisa de votos de gregos e troianos no ano que vem para ser de novo presidente do Senado, e tem tudo para ser. Até porque o PSD, o partido que ele está, pode se tornar ainda esse ano o maior partido do Senado. Lembro a todos que para o Senado não existe a barreira de troca de partido, porque as eleições para o Senado não são proporcionais, são majoritárias. O senador ele pode trocar de partido e sem perder o seu cargo, diferente do deputado, né? E assim o PSD, que já foi o 5º ou 6º partido do Senado, já é o 2º, e a depender do resultado das eleições, ele já pode ser o 1º ainda esse ano. Ano que vem, com quase certeza. Ano que vem, quase certeza, o PSD passe o MDB. Isso vai ser histórico. Pela primeira vez, o MDB não vai ser o maior partido do Senado durante 2, 3 décadas. E aí a gente vai... É óbvio que Rodrigo Pacheco, atual presidente, mudou a legislatura, ele tem direito a ser candidato, maior partido, ou no mínimo o 2º maior partido. É óbvio que Rodrigo Pacheco é o candidato natural à sucessão da presidência. Provavelmente vai enfrentar alguém do MDB, né? Acho que todos sabem qual é o nome que vai enfrentar Rodrigo Pacheco no ano que vem. Então, um dos maiores vencedores dessa eleição pode ser Kassab? No sentido do Senado, sem dúvida alguma. Kassab vem fazendo um jogo
que é conhecido na literatura da ciência política como o jogo da noiva, né? Ele se coloca no altar e fala, olha, quem vai ser o noivo que vai vir aqui me casar? Mas eu sou nesse sentido, eu sou a pessoa, o partido, que é o grande partido, é o grande partidão. Até os antigos diziam, né? Esse é um partidão, no sentido de casamento. Ele é o grande partido aí e vem jogando isso com muita maestria. Veja o que Kassab fez em São Paulo. Kassab em São Paulo se aproxima por demais do PT, mas coloca os seus best men para serem da campanha de Tarcísio. E agora já vai aí com tudo na campanha de Tarcísio, que é uma campanha que está, pelo menos, enfim, no papel, tem promessas de talvez até superar o governador e ir para o segundo turno, né? Isso se São Paulo espelhar, claro, espelhar o jogo nacional. Agora, em relação ao Senado, que é a sua pergunta, o Kassab já é o grande vencedor, né? O partido, o Nelson Trade, que é o líder do PSD no Senado, ele costuma dividir até as reuniões do PSD em dois lados. O lado do PSD Lula e o lado do PSD Bolsonaro. E tem rigorosamente o mesmo número de senadores. Então, o PSD, entre aspas, seria o verdadeiro centrão, né? Se o nome centrão não fosse utilizado hoje para outras coisas, mas seria o verdadeiro centrão, porque é ele que está ali no meio das duas grandes ideologias hoje polarizadas do país, né? E ele vem ganhando com isso, ele sabe jogar bastante com isso sem se comprometer nem com um nem com o outro, né? A grande dúvida minha, que eu acho que é a sua, é o que Kassab fará no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. É exatamente isso, né? Eu ia já encerrar, mas eu queria só saber uma curiosidade sua, porque havia uma grande chance de Kassab apoiar ali o lado de Haddad, Márcio França. Inclusive, Márcio França estava nesse impasse se iria desistir do estado de São Paulo, estava dependendo de Kassab, e hoje, então, oficialmente, Kassab anunciou o seu apoio a Tarcísio de Freitas. A gente sabe que Kassab é muito esperto, né? Muito antigo de política, entende muito bem. Isso significa que ele realmente acredita que Tarcísio tenha grandes chances ali contra Fernando Haddad e talvez estaria já mirando um governo de estado numa outra eleição? E ao mesmo tempo ele opera Calil em Minas, é isso? Ele está com Calil em Minas e com o Tarcísio em São Paulo? Então ele está com Lula em Minas e Bolsonaro em São Paulo? Exatamente, é isso que eu falei, né? A bancada, quando o Nelson Trade, o grande senador Nelson Trade, reúne a bancada no Senado, eu já fui em algumas reuniões vê-los lá, é bem assim, tá? Do lado dos senadores lulistas, do lado dos senadores bolsonaristas, e ele fica no meio e ele fala, olha, aqui a gente tem que manter o PSD como ele é. Né? Isso é o PSD do Norte e Nordeste mais Lula, o PSD do Sul Sudeste é mais Bolsonaro. E ele consegue manter isso. Agora, deixa eu só lembrar uma coisa a todos. A tática de Kassab para essas eleições não deu certo. A tática era lançar Calil em Minas, era lançar um candidato próprio dele mesmo, Kassab, do PSD, em São Paulo, candidato próprio no Rio, candidato próprio no Paraná, ele tem agora, que é o Ratinho, acho que com boas chances, né, de pelo menos ir para o segundo turno, mas um candidato próprio a presidente da República, que esse candidato não era para ganhar as eleições, nem para o segundo turno, mas esse candidato era importante para dar apoio ao segundo turno para um e para outro. Okay? Esse plano não deu certo. Acho que todos lembram aqui a tentativa de Kassab de criar um nome, né, nacional, não deu certo, tentou vários nomes, eu lembro aqui só de cabeça, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco, esses nomes não pegaram, até o ex-governador do Espírito Santo, também Paulo Artung, que foi lembrado, esses nomes não deram certos, então, de certa forma, Kassab tinha o plano A de Kassab não aconteceu, né? Mas ele segue forte, porque o partido está crescendo, o partido, até pela sua maestria, vem conseguindo espaço, e é isso que eu falei, eu acho que boa parte da força dele vem do Senado. Tá certo, obrigada pela participação aí, você, Rafael Favesti, que está sempre com a gente aqui, nos esclarecendo o cenário político. Obrigada, até a próxima, Rafael. Obrigado, um abraço para vocês todos. Valeu. Valeu, até mais. Bom, 3h04, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois voltamos com mais notícias do mercado financeiro. Não saia daí.
BMC News. Informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Would you wait a second? Stop calling him, you hear me? I'm moving on, you should too. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Estamos de volta a 3 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Eu já chamo então o nosso próximo convidado, o Júlio Jesus, que é economista-chefe da Mirai Asset. Olá, muito boa tarde. Me falaram a pronúncia do seu sobrenome, mas eu não sei se falei certo. Tá? Desculpa se estiver errado, me corrija. Égidos, tá ótimo. Égidos, isso mesmo. Obrigada, Júlio, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu queria começar falando sobre a repercussão, né? Havia uma expectativa aí para a divulgação da ata do FONC, acabou de ser divulgada aí às 3 horas da tarde, não sei se você já teve acesso, já quer comentar em relação a essa divulgação, o que a gente tem para dizer em relação à ata do FONC? Bom, eu não tive ainda acesso, se você for esclarecendo, eu vou abrindo a janela aí. Aqui, ó. A inflação permaneceu elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de energia e pressões mais amplas sobre os preços. Os participantes reconheceram que a invasão da Ucrânia pela Rússia estava causando enormes dificuldades humanas e econômicas para o povo ucraniano. Os participantes julgaram que a invasão e os eventos relacionados estavam criando uma pressão ascendente adicional sobre a inflação e estavam pesando sobre a atividade econômica. Os participantes indicaram que revisaram para baixo suas projeções de crescimento real do PIB para este ano, consistentes com interrupções contínuas na cadeia de suprimentos e condições financeiras mais apertadas. Eles ainda viram poucas evidências até o momento de uma melhora substancial nas restrições de oferta e alguns deles julgaram que os efeitos econômicos dessas restrições provavelmente vão persistir por mais tempo do que haviam previsto anteriormente.
Os participantes enfatizaram a necessidade de ajustar a postura da política em resposta às informações recebidas sobre a evolução desses e de outros fatores. Em muitos setores, a capacidade das empresas de atender a demanda continuou limitada pela escassez de mão de obra, pelos gargalos da cadeia de suprimentos. As empresas que dependem de fontes internacionais para insumos foram vistas como tendo problemas particularmente graves na cadeia de suprimentos. Eles observaram que a inflação permaneceu muito alta, observaram que continuou bem acima do objetivo de 2% de longo prazo do comitê, com os preços totais do PCI subindo 6,3% nos 12 meses encerrados em abril. Eles também observaram a variação de 12 meses do IPC em maio, que veio acima das expectativas. Eles estavam preocupados com o fato da divulgação do IPC de maio indicar que as pressões inflacionárias ainda não haviam mostrado sinais de redução, e vários deles viram isso como solidificando a visão de que a inflação seria mais persistente do que haviam previsto anteriormente. Isso é o que a gente tem até agora, que acabou de sair aí a ata do FONC. Observa-se uma revisão da leitura inicial, não mais uma inflação transitória. Isso já é um ponto pacífico. Reconhece-se que realmente é uma inflação que veio para se manter num patamar elevado por algum tempo, o que vai levar o Banco Central americano a elevar os juros a um ritmo um pouco mais intenso, mais hawkish, como falam no mercado. Então, isso significa dizer que é bem possível que a taxa de juros possa ser elevada em 0,75 ponto percentual na próxima reunião, mas com a cautela devida para não derrubar mais a economia. A economia americana já vem mostrando, em alguns casos, uma perda de fôlego, né? Os dados que saíram hoje mostraram isso, embora num ritmo menor do que o previsto. A queda não foi tão intensa. Mas, realmente, a economia americana, que boa parte é focada em consumo, em crédito, é muito delicado você levar juros de uma forma muito abrupta. Então, tem que ser muito cauteloso, sempre de olho nos indicadores, né? No data depend, né? Temos Alan Gani e Alexandre Cabral aqui para participar dessa entrevista, fazer pergunta para o Júlio. Vamos colocar aqui, já temos eles para participar. Isso, temos Alexandre Cabral e Alan Gani. Quem faz Júlio, meu amigo Cabral falando aqui. Você acha que o Banco Central americano, tranquilo, continua subindo 0,75, vai para meio? O que é juros na tua cabeça? Sei lá, ponto máximo e quando começa a cair? Bom, a taxa de juros das hipotecas estava sendo negociada em torno de 6%, uma sinalização de um aperto monetário ainda mais intenso. É claro que talvez o Fed Fund não chegue a esse patamar, fala-se em torno de 4% a 4,5% na taxa terminal. Eu continuo achando que tudo vai depender da evolução daqui para frente. Não dá para você já traçar um cenário definido. Eu acho que o Banco Central vai continuar a apertar a política monetária, vai levar em 0,5 a 0,75, vai depender do momento. Próxima reunião em julho, agora, final de julho. É possível que possa vir em 0,75 se os dados de inflação se mostrarem mais resilientes. Por outro lado, há também a questão do ritmo da economia. Os dados que mostraram hoje não foram tão ruins. A economia americana não desabou, não desarmou tanto. Então, há sim um choque de oferta ainda persistente, embora há uma condição interessante, Alexandre. As commodities estão caindo, né? Caíram 10%, o petróleo caiu 10% ontem. Isso pode ser um fator para amenizar essa leitura do Banco Central americano. Fechou. Júlio, Alan Gani aqui falando, prazer falar contigo. Numa alta um pouco mais intensa da taxa de juros americana, você acha que prejudica os níveis de atividade econômica hoje no Brasil, que tem surpreendido positivamente? Pode ser aí um fator de risco para a gente? Bom, aí a gente tem aí a questão do câmbio, né? A gente tem uma livre mobilidade de recursos no mundo, e juros é um definidor dessa mobilidade. Com os juros americanos mais elevados, naturalmente vai haver uma migração para o mercado americano. E aí a depreciação cambial pode se acelerar, já está bem elevada, né? 5,40 de ontem para hoje, então a gente tem que estar atento a isso. Isso é um fator de impacto, principalmente nos tradables, né? Nos preços
dos IGPs, que devem vir mais fortes, no atacado também vindo mais forte. Embora, em compensação, a gente tenha aí o ICMS mais baixo e também a queda do petróleo, né? Então isso pode compensar de alguma forma. Mas preocupa um pouco, sim, claro. E ainda tem os fatores internos, né? Dada as pressões encomendadas para o ano que vem aí, no campo fiscal. Em relação ao dado dos Estados Unidos, há recordes de pedidos de demissão lá nos Estados Unidos, e até sobre estagflação, né? Queria falar sobre isso. O que fazer com a economia patinando e os preços em alta? Como reverter essa situação? Bom, a economia, vão sair o payroll na semana, né? Vamos observar esses dados com muita atenção. Num primeiro momento, havia um desbalanceamento do mercado de trabalho americano, considerado apertado, dado um excesso de oferta de vagas e as pessoas querem trabalhar a um patamar salarial mais elevado, um salário nominal mais elevado. A gente tem que também considerar na economia americana a questão da produtividade, que segue sempre muito elevada, e ela, de uma certa forma, mitiga um pouco esse impacto da espiral preços-salários, da questão da pressão pelo lado dos salários. Agora, claro, não dá para deixar a coisa rolar. Tem que estar bem atento a esses indicadores. A economia americana está com um nível de endividamento preocupante, está muito elevado até, porque viveu essa farra de crédito nos últimos anos aí de pandemia, enfim, a taxa de juros estava muito baixa. Então, elevar a 4,5% a 6% de uma hora para outra é ruptura na certa, e sim, o risco de estagflação estaria assim na agenda nessas circunstâncias. Cabral Gani. Ô Júlio, se não configurar uma recessão, que é o temor do mercado, uma recessão mais abrupta, será que a gente não entra num cenário de um pessimismo mais prolongado, quase que uma distimia assim, no mercado? Eu não sei o que seria menos pior, né? Uma recessão mais rápida, porém mais rápida e abrupta, ou esse mau humor prolongado? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Uma das ancoragens essenciais dos bancos centrais é a expectativa, né? Eles têm que ancorar as expectativas e manter uma certa confiança na política monetária, né? Eu acho que o Banco Central americano perdeu um pouco dessa credibilidade nos últimos meses, dada a tese da transitoriedade. Claro que veio uma guerra e isso atrapalhou um pouquinho. Mas, claro, a profecia autorrealizável também está aí nessa questão. Quer dizer, o pessimismo pode gerar o que chamam de armadilha da liquidez, mesmo como um cenário de não tanto aperto monetário. As pessoas não podem não querer voltar a comprar em função do risco de desemprego. E isso realmente, de uma certa forma, pode sim gerar uma anomia, como você falou, uma perda de dinamismo da economia americana pela profecia autorrealizável, pela prostração das pessoas, pelo pessimismo ao futuro, né? Tanto se fala em recessão, que realmente a recessão pode vir em função disso, né? A paralisia dos agentes em voltar a consumir e investir, dado o risco de juros mais elevado, de inadimplência e de desemprego. Maravilha. Cabral, tem? Eu tenho uma dúvida. Meu amigo, dólar 5,40 e Banco Central não fazendo nada. E aí? O Banco Central está esperando que esse dólar volte, né? Que isso tenha sido um surtozinho de pânico que ocorreu ontem, né? Essa semana. Está esperando, né? Vamos aguardar um pouco aí mais à frente. De uma certa forma, essa retirada do ICMS e as commodities em baixa podem, de uma certa forma, derrubar um pouco a inflação. Vai sair o IPCA também agora na sexta-feira, deve vir em torno de 0,7%, perdão. Isso é um sinal de que realmente a inflação está voltando a acelerar um pouquinho, né? Mas tem também, mais à frente, a questão do ICMS retirado e isso pode também retirar um pouquinho do ímpeto. Né? Mas realmente a gente está observando hoje em dia, cada dia é um dia, né? A gente está observando que a incerteza é muito elevada. Não dá para você ter um prognóstico
preciso, né? É claro que a recessão americana seria muito ruim para o mundo, né? O mundo vai crescer menos ano que vem, isso já está dado. Não sei se vai ser uma recessão. Na verdade, o debate em torno da recessão está cada vez mais abrangente. Antes se falava que uma recessão técnica seriam 2 trimestres seguidos de taxas negativas. Já tivemos 1,6%, e aí algumas casas já trabalham com 2,1% no segundo trimestre, e aí teríamos sim uma recessão técnica na economia americana. Mas isso depende também da intensidade do processo, né, e da profundidade dele, né? Pode ser uma recessão curta, pode ser uma recessão que se prolongue até beirar uma depressão, mas no caso agora eu acho que está muito mais próximo de uma recessão, de um surto recessivo na minha leitura. Júlio, eu sei que é difícil a gente separar esses fatores e quantificá-los, mas a Bolsa no mês de junho caiu, os juros futuros subiram e o dólar subiu também. O que você acha que mais pesou? Você está falando de expectativas. Foi uma pior das expectativas internas, muito ligado ao fiscal, aprovação aí pelo Senado da PEC da bondade, ou mais relacionado ao cenário externo, por conta de aumento de probabilidade de recessão nos Estados Unidos, paralisação novamente na China? Como eu falei no início, né, a gente vive sobre a livre mobilidade de divisas, e o que significa que os juros, sendo elevados de forma muito abrupta numa região ou noutra, tende a gerar uma migração, uma realocação. O que acontece agora é isso, o dólar valorizando forte, dado que a velocidade de ajuste por lá tende a ser maior do que na Europa, e o euro no menor patamar em 20 anos. Né? Isso é simplesmente uma readequação e realocação de ativos. No caso de junho também foi muito mais isso, na minha opinião, do que realmente as nossas intempéries domésticas, que também são muito ruins, né? Não tô colocando pouco peso, não, mas no caso dessa crise global, é muito mais a questão das mobilidades de divisas no mundo, né, dada a guerra e a alta das commodities, e agora elas voltam a recuar em função da perspectiva de recessão. Então é muito mais isso, né, na minha leitura, do que realmente esse cenário doméstico, que também é muito ruim. Né? Claro que tem peso, mas não tem tanto peso, na minha opinião, como esse cenário internacional nesse momento. Claro que se melhorar o cenário internacional e o nosso continuar a piorar, o peso tende a ser maior, né, por aqui, né? Maravilha. Tá certo. Quero agradecer a sua participação, Júlio, que é economista-chefe da Mirai Asset. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Um abraço a todos. Valeu. Obrigada, muito bom. Bom, e a gente vai então repercutir as atas, né, tanto do FED quanto do FONC, que acabaram de sair. Então, vou chamar Alexandre Cabral e Alan Gani para repercutir. Não sei se vocês já deram uma olhadinha aí, conseguiu bater o olho e já fazer uma análise dessas atas. O que podemos comentar? Eu não vi. A única coisa que eu vi é que ele está falando até de Banco do Japão. Está dando exemplos do Banco Central Japonês, mas não vi, não posso falar. Desculpa. Ata do FED. Membros cortaram projeções de crescimento para o segundo semestre para 2023 devido ao aperto monetário. Membros esperam a volta da inflação PCI para a meta de 2% em 2024. Membros veem riscos de alta para a inflação e de baixa para a atividade nos Estados Unidos. Eu acho que para quem acompanha a BMC não tem nenhuma novidade. Aparentemente está muito parecido com a ata e com o comunicado, né? Então, mais do mesmo aí, risco dentro. Inflacionário, a inflação se prolongar por mais tempo, deixou de ser transitória faz tempo. Acho que só na cabeça lá de país que não está muito acostumado com inflação que existe essa ideia de inflação transitória. Né? Para a gente nunca teve inflação transitória, inflação é inflação. E o risco de desaceleração da atividade econômica vai ganhando corpo, né? Vai ficando cada vez mais claro, mas é algo que a gente bate nessa tecla aí quase que todo dia, né? O mercado estava volátil, né, nessa expectativa. E que vocês acham que agora, a partir de agora, com quase que uma manutenção da ata, né, o mercado deve se comportar? Olha, eu acho que não formou muito preço assim, porque não trouxe
nenhuma novidade. Se fosse para arriscar um viés negativo, né? Porque reconhece em alguma medida, mas como o Cabral falou, já o comunicado, como isso já estava no comunicado, então reconhece um cenário mais desafiador. Então talvez forme um pouco de preço, mas nada muito significativo. E aí, formar preço, variação para baixo, né? Tá Concordo com o Gani. Não tem que olhar com um pouquinho mais de carinho para ver se não tem nada escondido em alguma linha, né? Que às vezes tem. Teve na última, eles colocaram, tiraram o permanente, uma palavra lá que dá a entender que eu posso subir mais rápido que esperava. Que é de uma palavrazinha que eles mataram. Aliás, é um barato, né? Quem já trabalhou com isso e nos assiste, na hora que sai tanto a ata lá quanto a ata aqui, o pessoal começa a ler e fala, olha aqui, no parágrafo 29 disse isso, ó. Então tá sinalizando, né, que vai subir mais o juro. Não, mas pode ter tido essa interpretação. E aí vira um trabalho de interpretação. É uma coisa que acontece muito, o Banco Central Brasileiro facilita isso. Ele coloca o parágrafo com números. Ajuda. Aí você compara 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Aí some o parágrafo 5, aí o debate é por que o 5 sumiu. Tá certo, então vamos até Brasília para falar da PEC do estado de emergência, que deve ser promulgada, fatiada da PEC do estado ali de emergência. A Kelly Cali, que é a nossa repórter de Brasília, apurou tudo e nos explica como será então essa fatia. Boa tarde, Kelly. Oi, Isa, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no marketing. Eu não sei se a palavra é explicar, porque é até difícil explicar o que vai acontecer ainda nesse capítulo dessa PEC aí do estado de emergência, tá? Mas fato é que acontece o seguinte, só para a gente rememorar rapidinho, a PEC 1, que é essa PEC do estado de emergência, enfim, acabou vindo para cá, para a Câmara, né, e sendo apensada a PEC 15, que já estava tramitando aqui na Comissão Especial, já tinha passado na CCJ, enfim. Só que o relator, que é o Danilo Forte, ele acabou fazendo mudança na PEC 15, o que significa dizer que se ela for para o plenário e for aprovada, acaba que ela, em tese, se for toda fechadinha, juntando 15 e 1, ela teria que voltar para o Senado para ser promulgada toda. Então, qual é a estratégia? Porque ninguém quer esperar mais pela PEC 1, que é logo, inclusive mais cedo a gente disse que já está sendo meio costurado para sexta-feira já promulgar. O que é que deve acontecer, então, pela estratégia para poder avançar e acelerar essa promulgação dessa parte dos benefícios do estado de emergência? A parte da PEC 15, né, se ela de fato for modificada ali no plenário, ela vai, ou seja, se os deputados não preferirem ficar com o texto que veio do Senado, né, por maioria, por 3/5, né, a maioria que precisa para uma PEC, ela vai ser fatiada, essa parte aí dos biocombustíveis, ela vai sair do texto da 1, né, que tá tudo junto, vai sair do texto da 1, e só essa parte vai virar uma outra PEC, vai voltar para o Senado analisar e promulgar, se for aprovada, depois como emenda constitucional. Ou seja, desse pacote todo aí, juntando biocombustíveis e também esses benefícios, né, a PEC do estado de emergência, acaba que a gente, de fato, deve ter 2 PECs aí nas próximas horas, né, até sexta-feira. Então, ou seja, você pega o trecho dos biocombustíveis, vai voltar para o Senado, porque teve modificação do relator, se os deputados absorverem essa modificação, vai ter que voltar para o Senado, vai ser promulgado separado numa emenda constitucional separada, e você tem, então, a parte dos benefícios sendo, né, totalmente discutida e finalizada amanhã, para que seja logo promulgada, e aí se avance para correr atrás do governo, correr atrás do pagamento desses benefícios. Essa é a atualização, viu? Eu vou continuar acompanhando aqui, mas aqui a estratégia que está sendo construída é para isso mesmo, viu? Separar biocombustíveis de novo da PEC aí agora dos benefícios, para promulgar mais rápido essa dos benefícios, que é a parte mais relevante para o governo e para a base do governo também. Volto com você aí. Tá certo, é exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, então, com o deputado federal Ricardo Barros, e líder do governo na Câmara dos Deputados, aí para falar toda essa questão, né, se realmente, para trazer mais atualidade. A Kelly acabou de nos atualizar, mas a gente vai entender mais detalhes ali com o líder do governo na Câmara. Obrigada, Kelly. Kelly volta a qualquer momento aí com mais novidades de Brasília. Tchau, Isa. Tchau, todo mundo. Até mais tarde.
Até mais tarde. Obrigada, Kelly. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar, então, com o deputado Ricardo Barros. Inclusive, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, né, desse assunto que é tão complexo, são 2 PECs ali que acabaram juntando. Agora, como disse a Kelly, trouxe para a gente, vai ser fatiada e a gente vai tentar entender melhor todas essas questões ali. Como deputado, você pode fazer a sua pergunta no nosso portal, o bmcnews.com.br, aperta lá no ao vivo e você pode deixar a sua pergunta, sua sugestão. E quem estiver assistindo, acompanhando pelo canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você que não é inscrito ainda, para o nosso conteúdo se tornar mais relevante. Nós estamos aqui diariamente para levar muito conteúdo, muita informação de mercado, economia, política, para você ficar muito bem informado sempre, tudo que influencia o mercado financeiro. Bom, Alan e Alexandre Cabral. Temos aqui agora a informação da Kelly Cali, que inclusive eu quero repercutir daqui a pouquinho com o deputado, sobre essa questão de ser fatiada aí a parte do estado de emergência. Qual que é a expectativa? Inclusive saiu uma pesquisa hoje do Poder Data dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi favorecido já nas intenções de voto por conta dessa PEC. Vocês acreditam que essa PEC vai realmente mexer no bolso ou aqueles indecisos, aquelas pessoas que passam mais dificuldades, têm uma lembrança ainda de governos anteriores e podem acabar se apegando nisso ou não? Essa PEC realmente vai ser decisiva na hora do voto? Vai ser decisiva pra caramba na hora do voto. Imagina, de graça cai 1.000 conto no teu bolso. De graça cai 200 contos, 600. Pô, vai ser decisiva pra caramba. Muito. Literalmente, muito. Até uma dúvida que eu quero perguntar a ele. Uhum. Então, tá aí. Vamos chamar, então, aqui para nossa tela, para a gente tirar todas as dúvidas, o deputado federal do PP do Paraná e líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no BMC Market. Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Deputado, bom, a nossa repórter de Brasília acabou de trazer informação que a PEC do estado de emergência deve ser promulgada e fatiada ali da PEC, da outra PEC, né? Eu queria entender como é que isso vai acontecer, né? Aconteceu ali também a reunião de líderes ontem, não houve consenso em alguns pontos, principalmente essa questão do estado de emergência. É por conta disso, então, que essa PEC deve ser fatiada, essa falta de consenso de líderes, por acaso poderia atrapalhar essa votação que deve acontecer amanhã? Não há nenhuma falta de consenso. A decisão do Colégio de Líderes foi manter o texto do Senado. Isso já foi votado. Ontem o texto foi lido pelo relator, exatamente o mesmo texto do Senado. Amanhã, 9 da manhã, votaremos na comissão especial o texto da PEC do etanol junto com a PEC dos benefícios e em seguida vai a plenário. Votaremos ainda amanhã os 2 turnos no plenário da Câmara da PEC 15, que é essa PEC dos benefícios. Estamos aqui também com Alexandre Cabral e Alan Gani para fazer perguntas aqui para o líder. Nós temos aqui na tela, já temos... Deputado, Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. CAGED indicou nos primeiros 5 meses do ano, quer dizer, de janeiro a maio, mais de 1 milhão de pessoas contratadas. Excelente notícia. PNAD colocou nos últimos 5 anos o menor nível de desemprego. Nós pegávamos nível de desemprego de 1 dígito há muito tempo. Você pega o PMI de serviços da indústria, indica que nós estamos tendo provavelmente um grande investimento para segundo semestre. É necessário essa PEC? Essa PEC não fica eleitoreira demais, já que a economia sozinha já está voltando? Não, porque nós já devíamos estar ajudando essas pessoas há mais tempo. Mas tivemos agora, recentemente, a capitalização da Eletrobras, 25 bilhões de reais arrecadados, e a Petrobras, insistindo nos lucros estratosféricos, geraram 60 bilhões de dividendos para o governo já esse ano. Só 20 bilhões estavam no orçamento.
Então temos uma arrecadação já efetivada de 65 bilhões de reais que não estão no orçamento. Desses 65 bilhões, 45 bilhões estão sendo aplicados em socorro às pessoas mais atingidas pela crise. Então, taxistas, porque a crise é de aumento de preço de alimentos e de combustíveis em função da guerra da Rússia e da Ucrânia. Inflação generalizada, na Europa 9%, nos Estados Unidos 9%, no Brasil 11%. Então, todos os países estão tomando medidas para reduzir a inflação. Então, vamos socorrer taxistas, as famílias que estão no Auxílio Brasil, vamos socorrer os caminhoneiros, né, que 650 mil que estão cadastrados e que estão sofrendo com o aumento do preço do diesel, e vamos socorrer também idosos, né, o transporte coletivo urbano pagando a gratuidade dos idosos, que hoje é rateada por outros usuários que são pobres também do transporte coletivo. Então, é um conjunto importante de medidas, né? O presidente Joe Biden está pedindo lá para baixar o preço da gasolina nos Estados Unidos, e lá não tem eleição, né? Então, todos os países estão... A Espanha está dando subsídio ao óleo diesel, também lá não tem eleição. Então, todos os países estão tomando medidas agora urgentes para conter a inflação, porque ela se retroalimenta e vai prejudicando muito o poder aquisitivo das pessoas, e o Brasil está tomando as medidas na hora que pode fazer, né? Na hora que encontrou solução para fazer, e com recursos já arrecadados, sem endividamento nenhum para o país, justamente para não espantar os investidores. O deputado líder Ricardo Barros, tudo bem? Alan Gani aqui falando. Me parece que, do ponto de vista quantitativo, realmente não há um problema. As contas do governo estão em dia, superávit primário é uma perspectiva até de ficar positivo nesse ano, dívida pública abaixo de 80%. Mas o mercado financeiro, ele reagiu mal, né, ao avanço dessa PEC. E reagiu mal porque entendeu que era um bypass na regra do teto de gastos, uma flexibilização do ponto de vista fiscal. Isso tem efeitos para a economia real, subida de juros futuros, aumento do dólar e queda da bolsa, prejudicando as expectativas. Que mensagem o senhor poderia passar para o mercado, que garantia o senhor poderia passar para o mercado de que não haverá esse afrouxamento fiscal e voltar aí o Brasil, que sempre foi do puxadinho fiscal? Bem, a garantia é as medidas que estão sendo anunciadas. Nós, de 65 bilhões arrecadados, estamos colocando 45 para socorrer os mais carentes. Nem gastamos todo o dinheiro que foi arrecadado extra, que seria até razoável, porque já é uma arrecadação efetivada e que não estava prevista no orçamento. E também, você precisa observar que o Brent vem caindo, o preço do barril de petróleo vem caindo, hoje está em 98, e quando cai o preço do barril de petróleo, cai o preço também das ações da Petrobras, de todas as empresas envolvidas nesse setor, e puxa a bolsa para baixo. E puxa a bolsa para baixo, puxa o dólar para cima. Então, não é necessariamente a aprovação da PEC que provocou essa mudança de humor no mercado, né, mas sim a questão da baixa do preço do petróleo. Se continuar o petróleo caindo, vamos ter mais mudanças aí nas ações da Bolsa de Valores, porque o Brasil é o 6º maior produtor, exportador de petróleo do mundo, né? E se o preço do petróleo cai, a expectativa de lucro da Petrobras também cai, e as ações da Petrobras caem, e ela é uma forte ação na Bolsa de Valores, puxa nosso índice para baixo. Deputado, a gente viu ali na PEC dos benefícios no Senado apenas um voto contra, né? Como é que está essa discussão para amanhã na Câmara? Os partidos do Senado devem acompanhar, devem ser os mesmos ali na votação da Câmara? Aqui na Câmara eu acredito que vai ser votado por quase unanimidade. Talvez o Novo mantenha uma votação contrária e mais algum outro parlamentar, mas partidos mesmo não. A PEC é boa, é importante para os carentes do Brasil. A PEC tem sustentabilidade, tem recurso já arrecadado, não está endividando o país. Ela vai ser votada aqui na Câmara amanhã com quase unanimidade dos parlamentares. Por isso, eu não acredito em questionamento nenhum sobre a PEC em nenhuma outra instância, né, que está sendo provocada a se manifestar sobre isso. A PEC vai ser promulgada e vai valer, e nós vamos entregar, como outros países estão fazendo, socorro
aos que estão afetados pela crise. Deixa eu tirar uma dúvida. Historicamente, nós aqui, quando a gente estuda economia, a gente aprende que se você aumentar dinheiro de circulação no ambiente econômico, isso pode ser inflacionário. Então, como eu posso diminuir a inflação colocando mais dinheiro no sistema econômico? Não era muito mais viável fazer um fundo estabilizador? Com esse fundo estabilizador, chegava para a Petrobras. Petrobras, quanto é essa gasolina? Vamos chutar um exemplo, tá? R$1. Olha, eu pago 20 e 80 centavos você cobra do público. Então, já vai diminuir 20 centavos. É o número chutado só para poder dar o exemplo. Isso não seria uma maneira mais eficaz, mais na raiz, do que distribuir dinheiro somente para um grupo de categoria que esse dinheiro não vai diminuir a inflação? Ele pode até sim gerar inflação a médio prazo? A redução dos preços dos combustíveis foi feita por outra via, que é o enquadramento de combustíveis e energia como bens essenciais à população e que de fato são. Então, nós veremos ainda a redução de preços da fatura de energia das pessoas, as próximas faturas virão menores, o preço da gasolina já baixou, do etanol já baixou, e o diesel não, porque o diesel já tinha alíquota menor do que 17%, nos estados. Então, nós temos um reflexo importante já de redução de preços e com esses auxílios vamos conseguir um ambiente de recuperação de poder aquisitivo das famílias mais carentes. Estamos gerando muitos empregos, estamos crescendo economicamente, o país vai numa direção acertada na economia, mas infelizmente o momento é muito difícil para as famílias que têm menor renda. As oportunidades para elas também não são tantas, embora está caindo o desemprego, mas as ofertas de vagas são para pessoas que têm qualificação. Então, nós estamos num momento de crescimento da economia, estamos num momento em que tudo parece num cenário de recuperação, mas o socorro a esses carentes ele é muito importante nesse momento e não está sendo feito só no Brasil, está sendo feito em outros países que não têm eleição nesse momento. O importante é que o governo aguardou ter recursos arrecadados para fazer essas medidas. Poderia ter feito lá em janeiro, olhando para o endividamento em função da emergência e socorrer as pessoas, como foi feito durante a pandemia. Nós sacamos a descoberta para dar o auxílio emergencial. Agora não, agora nós estamos aplicando recursos já arrecadados. Isso, eu tenho certeza, o mercado perceberá como uma atitude responsável do governo e nós teremos menos sofrimento das nossas famílias neste período que estamos passando ainda de incertezas de quais serão as repercussões na economia da continuidade da guerra da Rússia e da Ucrânia. E também agora instabilidade no Reino Unido, no governo. Sempre tem vários fatos novos aí que acontecem e que afetam o humor dos investidores. Deputado, queria entender, então, quando os auxílios devem estar à disposição da população, assim que ocorrer todo o processo? Bem, os taxistas já são cadastrados na Caixa Econômica, mas não tem ainda uma definição de valores por taxista. Os caminhoneiros estão cadastrados, 650 mil. Assim que tiver recursos disponíveis, alguns dias de processamento poderão disponibilizar o recurso. O Bolsa Família também está em absoluto pleno vigor, é só alterar o valor e as pessoas receberão nas datas previstas o seu recurso já com o aumento. A questão do idoso, do pagamento do transporte gratuito do idoso, para evitar que as tarifas de ônibus subam em função do aumento dos combustíveis, também é uma medida que tem uma fórmula, embora fosse exigido a comprovação do transporte dos idosos, porque muitos municípios têm bilhetagem para os idosos, mesmo que seja gratuita, a gente sabe exatamente quantos idosos todo dia usam o transporte coletivo, mas a PEC está dizendo para pagar por estimativa de idosos em cada cidade. Então também não é uma equação difícil, porque os dados do IBGE já confirmam essa questão. E o auxílio, o programa Alimenta Brasil também é um programa que recebe mais recursos, compra mais do produtor familiar
da agricultura familiar e entrega para as pessoas carentes. Então, eu não vejo dificuldade na implementação de nenhuma das medidas, a que ainda precisa de uma elaboração é a dos taxistas. As demais são de aplicação imediata e vamos ter efeito rápido para a população. Líder, e dos motoristas de aplicativo? Motoristas de aplicativos não entraram na PEC, a PEC foi aprovada, vai ser aprovada amanhã exatamente no mesmo texto do Senado, que é o que foi apresentado pelo relator. Então não vai ter alterações? Não haverá atendimento para nenhuma outra categoria. A decisão que tomamos no Colégio de Líderes segunda-feira foi votar exatamente o texto do Senado para que a gente possa promulgar imediatamente a PEC e as pessoas possam receber o quanto antes o socorro que estão precisando nessa emergência. Gani vai fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar. Por que não os motoristas de aplicativo? Isso não gera um tipo de distorção, deputado? Olha, os taxistas não estavam previstos no texto. Eles entraram no texto na última hora lá do Senado. E foi feito só taxistas. Eu não acompanhei a votação do Senado, porque só incluíram taxistas. O fato é que agora não dá mais para mexer. A gente não tem mais espaço fiscal e também não queremos que a PEC tenha que voltar para o Senado, ser votada de novo em 2 turnos. Queremos encerrar já esta semana a votação, amanhã, e colocar a PEC em promulgação. Então, este é o projeto. Lembrando que o Brasil, no governo Bolsonaro, investiu muito em infraestrutura. Eu falei do leilão das linhas de transmissão, com 40% de deságio, portanto, a conta de luz para o futuro vai ser mais barata. 20 mil quilômetros de ferrovias estão contratados em projeto e elaboração, várias rodovias concessionadas, portos, aeroportos, bilhões, mas muitos bilhões de reais estarão sendo investidos nos próximos anos, gerando emprego e oportunidade para os nossos jovens e impostos para a nação brasileira. Então, o país está muito, apesar da pandemia e da guerra, o país está no caminho certo e as pessoas que observam os dados macroeconômicos percebem claramente que nós estamos reduzindo o desemprego, estamos aumentando o crescimento da economia e que estamos no rumo certo para um Brasil cada vez melhor e mais justo para toda a população. Agradecer imensamente ao deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, pela sua disposição. Sei que sua agenda é super cheia e foi muito esclarecedor. A gente que é um canal focado no mercado financeiro, economia, essas questões impactam muito no mercado e foi tudo muito esclarecedor aqui para os nossos investidores, para o nosso público. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada. Então, esclarecidas as questões ali da PEC, então, segundo o deputado, devem ser votados ali nos 2 turnos, deve ser aprovada, já tem a maioria ali, as negociações estão muito encaixadas. A gente vai continuar acompanhando todas essas questões que acabam impactando no mercado também e, claro, no bolso ali de todo brasileiro. Então, esse foi o deputado federal Ricardo Barros e nossa entrevista estará completa ali nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no BMC Cortes, né, para que você que quer entender melhor essa questão muito confusa, são várias PECs ali que acabaram uma emendando na outra, tem a PL também, que é a questão do ICMS, mas o deputado foi muito claro, ele conseguiu esclarecer bem e principalmente informações ali de primeira, para a gente entender o que pode acontecer aí, os próximos passos aí a partir de amanhã, já que deve então acontecer essa votação logo pela manhã, a gente vai acompanhar aqui na BMC News. Então, já vou me despedir então de Alan Gani e Alexandre Cabral. A gente passou um pouquinho do tempo aqui para poder fazer essa entrevista. Obrigada pela participação de hoje. Eu que agradeço. Considerações finais. Considerações finais. A PEC será aprovada. Eu acho que sempre há um tipo de problema quando você beneficia uma classe em detrimento de outras, né? Gera esse tipo de distorções, como foi o caso do motorista de aplicativo que a gente levantou aí na entrevista. E o ponto tomara que essa reação do mercado financeiro ruim em relação à aprovação, ela não se sustente por muito tempo, porque isso também tem efeitos sobre a economia real. E não é que o mercado financeiro tem mau coração, ele age de uma maneira racional. O mercado financeiro, lembrando, somos todos nós investidores.
E não esquecendo que se subir mercado financeiro, sobe dólar, isso subindo aí. dólar gera inflação, sobe juros, aumenta o custo das empresas. Isso. É só isso, Então, só. isso volta... A ação da Petrobras subiu, caiu. Segue a vida, isso não morre. O que morre é curva de juros e dólar. Então pode voltar, né? Como foi a PEC dos precatórios, né? Isso volta para a população de uma maneira negativa. Agora faltou detalhar um pouquinho mais a minha primeira pergunta, Ricardo, mas seguimos. Em relação, né, principalmente essa questão dos dividendos, né, era algo que não estava muito claro para mim em relação a esse gasto todo, de uma possibilidade de furar o teto de gasto, segundo ele. Então a arrecadação foi tão grande que não vai ter furo de teto, não vai ter risco fiscal. Foi isso que vocês entenderam também? Do ponto de vista quantitativo, ela não é um problema, porque as contas públicas, elas melhoraram mais rápido do que o esperava. Superávit primário, endividamento. O ponto aí que o mercado não gostou é a flexibilização da regra, né? Então, como foi também com a PEC dos precatórios. Então, o Brasil sempre dá, né? Toda hora flexibiliza um pouquinho, né, Gani? Cada hora... É o país do puxadinho, né? Em tudo. E aí é complicado, porque... Qual vai ser a próxima flexibilização? Essa é a dúvida. E a gente sabe que o problema fiscal é um problema do Estado brasileiro, que passa por todos os governos. Então é muito problemático. A gente tem que ter uma regra, cumprir, né, para colocar o país numa rota de desenvolvimento, né? É igual o nosso comentarista Favetti falou mais cedo, né? A questão não é nem o teto de gastos, de furar o teto de gastos. A questão é a âncora disso, a forma como é feita, né? Às vezes precisaria, então, de uma reforma administrativa para tentar encaixar tudo isso e a gente não ter que ficar fazendo esse puxadinho toda hora, né? Para daqui a pouco, né, teto de gastos, na verdade, nem tem mais, né? Tem que fazer uma reforma mesmo. Exatamente. Eu acho que o problema fiscal... é um problema crônico na sociedade brasileira e é muito difícil, evidentemente que a nossa audiência aqui ela é bastante qualificada, mas é muito difícil para a população em geral entender que simplesmente você gastar mais, você não vai criar mais riqueza. Se fosse assim, a Argentina seria o país mais rico do mundo. É justamente o contrário, um governo, e aí qualquer governo que ele tem essa responsabilidade fiscal e de gasto, que é o nosso dinheiro, o Estado não produz, sobra mais para o setor privado e que vai produzir, vai gerar emprego, vai gerar renda, sobra mais para o Estado investir em áreas mais essenciais, como educação básica, né? Como saúde, como pessoas que precisam. Mas isso passa por uma redução de gasto e um gasto mais eficiente também, né? Há muito desperdício na máquina pública. Aí eu concordo com você, Isa, precisa urgentemente de uma reforma administrativa. É aquela impressão da pessoa que ganha R$1.000 e gasta 1.500. Pô, mas com 1.500 ele viveria bem. Isso. Ganha 2.300 daqui a 3 meses e vai gastar 2.500. Então ele vai aumentando o gasto, aumenta o salário, mas ele não consegue criar um teto para ele mesmo, entendeu? É igual o governo. Então qual é a dúvida do mercado? Pô, tá aumentando o salário, tá aumentando a arrecadação, mas quanto vai ser o próximo passo de gasto? Tá certo. Valeu, Cabral. Valeu, Gani. Valeu. A gente se vê amanhã com se mais Deus quiser. marketing. Até amanhã. Valeu. Bom, a gente segue aqui com algumas atualizações do mercado, porque, aliás, da política externa, porque aquela debandada do governo Boris Johnson não para de acontecer. Olha só, subiu para 31 o número de integrantes que pediu demissão, conforme a crise no governo lá no Reino Unido se intensifica. Então, o número de integrantes do governo de Boris Johnson, do Partido Conservador ali, eles pediram renúncia de seus cargos nas últimas 24 horas. Esse número, até o BMC News, era de 29, agora já subiu para 31, após a ministra do Interior, Rachel McLean, ter anunciado a sua demissão, afirmando que o primeiro-ministro deve sair para o bem do nosso país e do nosso partido. A pressão está muito forte ali sobre Boris Johnson para que ele renuncie ao cargo. Então, essas pessoas estão pedindo demissão para forçar sua saída. Johnson rejeitou nesta quarta-feira os crescentes apelos para que ele renuncie ao cargo, questionando sua liderança, uma vez que o primeiro-ministro está envolvido em escândalos e nos últimos meses ali, com ele sendo multado pela polícia por violar leis de lockdown da Covid-19 e também por um relatório condenatório publicado sobre o comportamento de autoridades em seu escritório em Downing Street, que quebraram suas próprias regras de lockdown. Boris Johnson tem sido, então, muito criticado e já
já tem uma pressão grande ali para que ele renuncie, então há uma expectativa grande para que ele faça esse anúncio, pelo menos nos próximos dias, para que não tenha uma maior debandada aí do governo de Boris Johnson, já que pelo menos 31 pessoas já pediram demissão nesta quarta-feira. Temos informações aqui do PMI Composto Global, subiu para 53,5 em junho, segundo a S&P Global, o índice de gerentes de compras registrou então uma alta de 51,3 pontos no mês de maio para 53,5 em junho, de acordo com o levantamento divulgado hoje pela S&P Global e pelo JP Morgan. Todos os 14 países do índice registraram expansões em junho, com Brasil, China e Índia, que foram os 3 primeiros. Essa é uma atualização de dados da economia mundial. Agora, vindo aqui para o nosso país, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e nomeou Alexandre Iwata para a Secretaria Especial de Produtividade. Então, ele foi promovido ao posto de secretário especial de Produtividade e Competitividade da pasta. Segundo foi publicado já no Diário Oficial da União de hoje, ele faz parte daquela dança das cadeiras ali, iniciada por conta do escândalo envolvendo denúncias de abuso sexual do então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Então, quem estava nesse cargo era a atual presidente da Caixa, que é a Daniela Marques. Ela assumiu a presidência da Caixa e então quem entrou no lugar dela foi Alexandre Iwata, que é atual secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia. Então, vai para o lugar dela como secretário especial de Produtividade e Competitividade da pasta, todos ali que são muito próximos de Paulo Guedes. Então, essa dança das cadeiras aí que acontece no governo. Bom, temos mais uma atualização aqui em relação ao TCU. O Tribunal de Contas da União abriu hoje uma investigação justamente sobre a PEC dos auxílios, né? O assunto que a gente estava falando com o deputado agora há pouco, por conta ali dos questionamentos do estado de emergência. Então, o TCU abriu essa investigação que cria e aumenta aumentos de benefícios sociais há poucos meses da eleição e tem esse impacto de 41 bilhões de reais aos cofres públicos. As medidas previstas na PEC serão válidas até o final deste ano, até o dia 31 de dezembro. Esse pedido de investigação foi feito, então, pelo Ministério Público junto ao TCU. O documento assinado pelo subprocurador-geral cita que a criação de um estado de emergência previsto em PEC é um subterfúgio para o governo praticar medidas que furem o teto de gastos e esquivar das amarras da lei eleitoral. Essa é uma visão aí da oposição, por isso, então, o TCU abriu essa investigação, porém, essa PEC deve passar e esses benefícios devem ser dados, então, às pessoas que necessitam, segundo falou agora há pouco o líder da Câmara, Ricardo Barros. Quem quiser conferir a entrevista completa está no YouTube da BMC News. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia no BMC Market. Agora vocês ficam com Felipe Brosco e Débora Oliveira no Top News. Eu volto amanhã, até lá. BMC News, informação que